De novo, porque não pegou. Data da avaliação, 23, né? Olha aí, ó. Eu tive que fazer isso porque isso aqui não tinha, isso aqui eu fiz no Rio de Janeiro, isso aqui não tinha nenhum documento lá, nada, nenhum documento, uma clínica sem documento nenhum. Então, eu fiz a anamnese e eu fiz isso aqui. Aí, eu levei pra Fiscalité, ela comprou a anamnese e esse aqui eu utilizei com os pacientes, olha aí, ó. Hoje tem aqui nessa clínica, tá? Um bem completo, bem completo. Esse aqui é o que eles hoje, toda clínica bem estruturada tem todos os documentos, né? Ela tem bem completo. Isso aqui, o que ela utiliza também. Portanto, o que eu utilizei lá não estava errado. E aqui, antes que diga que a Sabrina não utilizou, que ela fez a anamnese e não utilizou, tá aqui, ó. Depois dela prontinha, lógico que essa aqui não foi pro computador, né? Aliás, essa aqui foi pro computador. Ela foi escrita assim, mas ela não foi print assim. Eu fazia aqui e fazia no computador, para passar depois pro computador, porque ela era muito grande. Olha aí, ó. Muito grande. E eu ainda ia rever, eu tive que rever várias vezes. Eu tive que, porque eu tava fazendo o quê? Pesquisa de campo e depois colocando. Tinha muita coisa que tava errada, muita coisa faltando ainda. Então eu tava fazendo aos poucos e ela não deixou eu terminar. Ela chegava a fazer uma pergunta uma atrás da outra. E neste momento, ponto de interrogação. Deixe mais para ponto de interrogação. Assim, ela escreveu assim. Quem escrevia no computador foi ela. Esse foi o trabalho da igreja para deixar tudo errado as minhas coisas. Meu plano de atendimento. Plano de atendimento. Deve ser muito bosta, né? Deve ser muito bosta. Olha só, deve ser muito bosta, né, igreja? Eu tinha objetivo a curto prazo, tudo feito pelo celular, a médio prazo, meu Deus, e a longo prazo. Atividades pareciam tempo de qualidade para colocar e compra, tempo de qualidade. Brincadeiras sugeridas, brinquedos sugeridos. E eu só fiz até médio prazo, porque simplesmente o longo eu sabia que ia demorar muito, né? Olha aí, ó, atividades para criança fazer. E aqui orientações para o pai, que simplesmente a igreja diz que eu tô passando a responsabilidade para os pais com pessoas lá da essência. A clínica da essência disse para mim a seguinte, a psicóloga, está passando esses profissional que passa a responsabilidade deles para os pais, mas é que a aba é para dar continuidade em casa. O verdadeiro aba dava continuidade em casa. Eu não posso treinar um tênis sem fazer a mãe continuar em casa. Tudo que eu faço, eu tenho que fazer a mãe continuar em casa. Vem eles. Não, porque eles não têm que entender o comportamento das crianças. Eu falo para eles lá, fazer um curso de capacitação, entender os filhos deles, que por sinal tem até os americanos ensinando isso. É que os pais têm que entender os filhos, mas a igreja usou a essência psicóloga que me tirou por sinal dizendo que eu coloco pinico dentro da sala, porque as crianças faziam na sala cocô. Então, eu tenho que conversar com o terapeuta hoje que entende das coisas, né? O que isso significa? Porque meus pacientes são totalmente difíceis e atípicos, os que eu peguei, né? Então, eu falei, pai, mãe, estude sobre o seu filho, sobre o diagnóstico do seu filho, como lidar com o seu filho, estude mais, tal, não sei o quê. Pronto, você é uma terapeuta que passa a sua terapia para os pais, porque você é uma incompetente, então você quer que eles façam. Essa é a igreja. Esse é o Rodrigo. Né? Porque eu tenho que ser fodida quanto ao meu conhecimento profissional, porque simplesmente eu tenho que ser a burra retardada que a igreja quer que eu seja. Ela quer que eu seja, que eu tenho mentalidade burra retardada. Eu não sou humana, porque simplesmente a minha irmã inventou essa banda de bosta, mundo de merda. Então, eu não posso ter qualidade nenhuma, porque tem que ter minha irmã, que tem que ser boa minha irmã, que tem que ser maravilhosa minha irmã, que tem que ser... E nem precisava de fazer mal pra ela, porque simplesmente o Mateus considera qualquer mulher bonita, sem defeito. Né? Então, minha irmã nem precisaria desse BO ou desse fruto da imaginação dele, porque ele acha que eu vou competir ele com a irmãzinha. Tudo isso entrou no jogo. Eu competi ele com a irmãzinha, fazer mal porque ele achava que eu queria ele, e eu ia fazer mal pra ela, porque eu era ruim, porque a minha mãe saía escolhendo. Juntou tudo. Juntou as loucuras de todo mundo pra fazer mal pra mim. Pelo jeito, encontrei a saída de mestre, né? Pelo jeito, encontrei a saída de mestre. E Mateus não gostou nem um pouquinho. Nem um pouquinho, né? Porque a história não acabou como ele queria.
A igreja não gostou nem um pouquinho. Agora tá querendo me mandar daqui mesmo, para os Estados Unidos a todo custo, né? Eu me sinto violentada pela igreja. Violentada pela igreja. Você não vai dar de sons por cima de mim, dona Jaqueline? Se eu te encontrar, eu quebro tua cara. Só atitude que você não tava em casa. E dona Rita não muda. Infelizmente eu fui pra casa, né? E eu vi todas as merdas que ela me falou. Que não era nem pra ter ido pra casa. Né? Mas então, olha o que eu faço, gente. Olha o que eu faço. Isso aqui eu fiz o qualité, number blocks. Olha. Associação de números com bloquinhos. Olha. Eu plastifiquei essa bosta. Porque eu sou muito bosta. As crianças me falaram não sabia disso, desse desenho. Todo desenho eu descobri com eles. Aí eu faço associação. Descubro as cores que eles gostam. Aí eu faço o jogo da memória. Com os number blocks. Ainda não terminei porque não pude. Aí, ó. Eles que me trouxeram isso, eu nunca soube sobre isso. Cada criança me traz um desenho novo. Cada criança me dá uma ideia nova. Porque, segundo a igreja, eu sou muito imitadora dos outros. Você que me imita, né, seu bosta? Você que me imita. Você que me detona como profissional. Mas se inspira em mim. Ai, cheio de poeira isso aqui. Porque tava guardado, ó. Se inspira em mim, agora eu tô tirando de volta. Tava guardado, agora eu tô tirando de volta. Esse é o número 1. Né, seu bosta? Achando que eu vou ser amiguinha dessa vagabunda agora. Meu cu. Eu viro macumbeira. Eu viro tudo que você inventou. Experimenta trazer essa lixo pra parte de mim. Você me deixa em paz. Ou eu dou um jeito de acabar com ela. Mesmo não sabendo daqui é a casa dela. A dor. Eu faço a merda acontecer. Experimenta. O que é isso, gente? Quantos anos faz que eu saí de Cabizadê? O que é isso que eu achei agora? Meu Deus! Olha! Aqui está todas as horas a mais que a gente tinha que colocar. Olha, a hora que entrou, a hora que saiu. Olha! Gente, olha aqui, ó. 45 minutos a mais. 2 horas a mais e 15 minutos. Olha aí, ó. Tudo colocado no papel, porque depois você tinha o quê? Ó, médico atestado. Você tinha que pagar ou então tirar, mas acontece que eu era a única que não podia, que dava o BO. Aí, ó. Ó, outro dia, de outro mês. Assim, ó, março. Olha aí, ó. Sempre fazendo hora a mais. Olha quantas horas a mais. Olha. Olha quantas horas a mais. Olha. Era o inferno na minha casa, eu preferia estar trabalhando do que estar na minha casa. Aí dizia que eu fugia da minha casa para ir pro trabalho. Entendesse como quisesse. Ó. Prefeitura de quem? Olha aí, ó. Né? Olha aí, ó. Não é por isso que eu saí, não. Tudo colocado data, mês, olha lá, março. Ó. Tudo. Entrada e saída. Ó. Mas eu sou mau caráter, né? Não é por conta disso que eu saí de lá, não. Tá? Não é por conta disso. É por conta de... Olha aqui, ó. A letra da pessoa. Eu tenho também o vídeo das outras pessoas. Elas escrevendo. Eu tenho como mostrar o papel de outras pessoas, porque eu gravei. Porque assim, né, eu sofro essas coisas, porque o Matheus faz essas coisas, daí eu sofro em tudo quanto é lugar, entendeu? Porque faz anos que o Matheus faz dessa. Anos. E prostituta eu sou Deus o primeiro, então, né? Por que eu tô perdendo tempo, achando que não é esse bosta? E a agenda que eu ajudei a fazer minha pai, porque tinha que elencar por prioridade, estavam tudo na fila, então eu tinha que fazer a triagem, né? Tinha que fazer a triagem, ajudei a guria, né, a fazer. Aí ela inventou que era, ao invés de anamnese, avaliação que eu ia fazer com os pais. Ela inventou isso
Os pais chegarem lá e falar assim, mas você não ia fazer avaliação? Não, eu vou fazer anamnese, eu tô me apresentando pra você, porque ela quer sustentar que eu sou uma burra que não sabe a diferença de anamnese pra avaliação. Isso foi uma das avaliações da secretária que perguntou se eu sabia dirigir. Que não tem relação, né, Lucas e Matheus? Eu tô mostrando isso aqui porque todos eles são expostos na internet, então não tem nenhuma falta de ética aqui. Aí, ó, tem um segredinho aqui que precisa... Nem dá pra ler direito. Olha aí, ó. Cada semana a Sabrina arrumando de volta. A Sabrina é muito desorganizada, né? Diz a igreja que eu não sei mexer com isso, eu não sei fazer magia no meu pau. Olha aqui, ó. Aqui é a vagabunda do asilo. A avacalhadora com o meu serviço. A véia que a igreja quis simbolizar como eu. A psicóloga que falou que me metia no serviço dela. Eu muito maldosa, né? Esse aqui é o arquivo que eu tenho de eu trabalhando lá. Eu sou muito maldosa, por isso eu saí desse lugar. E porque a igreja quer dizer que a minha irmã tem que casar com o Matheus. E daí eu não posso fugir daquilo que tá pra acontecer. Isso foi o que eles falaram aqui. Deixa eu ver se eu acho o cara da manutenção aqui, que eu quero mostrar a força dele. O cara que eu fiz o BO. A fisioterapeuta que avacalhou com o meu serviço. Né? Eu fazia até material. Né? Todos avacalharam com o meu serviço, todos. Né? A Sabrina muito maldosa. Nós fazendo aqui os jogos com os idosos. Né? Aqui não tá. Deixa eu ver. Isso aí no jornalzinho deles lá, né? Mas tem mais coisas. Eu queria achar o cara, não achei. É fácil achar. Eles voltaram a fazer sabão depois que eu cheguei. Sabão artesanal, vender pra sociedade toda, né? Mas eles queriam avacalhar com tudo com sabão, avacalharam com sabão, não aceitavam as propostas que falavam, porque eu não tinha jeito pra falar com eles. Não quero jeito com ninguém, né? Ó, né? Tô mostrando eles porque eles são mostrados pra todo mundo. E eu aqui vendendo lá na frente, ó, não sol, porque era assim que eles faziam antes. E esses são os mais funcionais, então eles foram lá vender, né? E a Sabrina ajudando lá a vender, só que acontece que eles avacalharam o próprio serviço deles pra ficar uma bosta. Ficavam tudo errado, tudo cortado errado, as bolsas tudo feia, mal feita, porque eles fiziam disso de propósito. De propósito, de propósito. E daí um desse aqui, esse aqui, quis dizer que eu fui grossa, quando eu falei, vamos largar tudo aí, gente, pra gente fazer o negócio aqui, só isso que eu falei. Isso foi suficiente pra quererem me dar chocolatinho pra eu lá entregar pra eles. Me arrependo até hoje de entregar chocolate, porque eu não fui grossa com essa gente. Eu não fui estúpida com essa gente. Só o jeito de falar é o suficiente. Morre com o meu jeito de falar. Porque se eu for grossa, meu Deus, eu sou o cúmulo da estupidez. Tapando aqui o nome da criança. E esse foi o plano de atendimento lá no Rio de Janeiro. Claro que eu não entreguei, né? Tá tudo mal escrito. Tudo mal escrito, né? Mas olha como eu tinha que fazer as pressas. Olha que eles não tinham documento nenhum. Fiz tudo aqui, ó, no computador. Da onde, Sabrina? Da pousada que eu tava. Da pousada que eu tava. Aqui também. Escorrendo. Escorrendo, ó.